Olá, aluno, olá, aluna, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Kirneve, responsável pela disciplina Álgebra Linear e Vetorial. Hoje nós estamos dando início à primeira teleaula a respeito de matrizes e sistemas lineares e vamos discutir então essa temática. Antes eu vou apresentar a minha formação. Eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Também tenho formação em outras áreas, licenciatura em Letras, bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, especialização em Psicopedagogia e um MBA em Gestão de Projetos. Nós vamos então agora dar início à nossa temática e para contextualizar, nós podemos entender aí que matrizes, sistemas e determinantes são tópicos da álgebra linear, que é uma área, uma sub-área da matemática, que nós utilizamos aí para resolver problemas de ordens práticas nas áreas de engenharias, economias, dentre outras. Então, esses tópicos que vamos abordar nesse encontro são ferramentas nas quais nós podemos aí modelar algumas situações e aplicar as operações de matrizes ou utilizar sistemas de equações lineares para determinar valores desconhecidos. Para dar continuidade, então, nós podemos entender o seguinte: sistemas de recuperação de informações, como mecanismos de buscas na internet, eles adotam a teoria de matrizes e a álgebra linear para realizar o controle da informação. Utiliza-se de palavras-chave de buscas disponíveis em um banco de dados, na qual utiliza as matrizes e as operações com matrizes para localizar documentos com essas palavras-chave, como, por exemplo, o PageRank, como os utilizados na busca do Google. Então, quando você digita lá uma palavra para fazer uma busca no Google, aparece uma seleção lá de documentos, de imagens, enfim, do tipo de arquivo que você buscou. Esse mecanismo de busca, na linguagem de programação, é aplicado os conceitos da álgebra linear. Então, essa seria uma utilidade que esse conceito que nós vamos abordar na disciplina oferece aí nessas outras áreas. Para a gente entender a álgebra linear nesse contexto, eu trago aí algumas questões para a nossa aula. O que são matrizes? Então, como que nós podemos utilizar esses conceitos? Qual a sua relação com os determinantes e os sistemas lineares? Esses três tópicos, eles estão entrelaçados, a matrizes, sistemas e determinantes, um subsidia o outro, e nós vamos estudar isso no decorrer da aula. Para isso, nós temos uma situação-problema. A nossa situação-problema, ela vai nortear a discussão. Suponha que você foi contratado por uma empresa de softwares, a qual está desenvolvendo um software que informa a quantidade de ingredientes necessários para a produção de determinado tipo de alimento. Como entrada, o input, esse software recebe informações nutricionais do alimento desejado e dos seus ingredientes. Por exemplo, a quantidade de calorias, proteínas, quilogramas, entre outros. A saída, o output desse programa, será a quantidade de cada ingrediente que deve ser utilizada na preparação de 1 quilograma de um alimento que possua as propriedades nutricionais desejadas. Você é responsável pela implementação da parte matemática do software, isso é, a entrada de dados, sua análise, a modelagem e o método de resolução do problema. Qual é a quantidade de ingredientes para 1 quilograma? Como definir a quantidade de cada ingrediente a ser utilizado na sua elaboração? Então, essas questões, elas serão discutidas nas nossas situações-problemas, na qual nós vamos utilizar os conhecimentos a respeito de matrizes, sistemas e determinantes para aplicar os conceitos. Então, vamos trabalhar aí com essas operações e vê-la aplicada na nossa situação-problema. Matrizes.
As matrizes, elas possibilitam aí algumas operações que podem ser realizadas, como, por exemplo, a adição, multiplicação por escalar, além disso, a multiplicação entre matrizes. E para isso, então, nós precisamos conceituar o que são matrizes, quais os tipos que são aplicados e com isso, então, entender essas operações. Então, vamos aos slides conhecer um exemplo que será utilizado para inserir esses conceitos. Considere a seguinte tabela como exemplo. Então, eu tenho aqui alturas em metros e massa em quilogramas de pessoas 1 e 2. Então, com essas entradas de dados, eu posso reescrever essa tabela na forma matricial. Então, eu considero só entradas numéricas, na qual a primeira coluna está relacionada com a altura em metros, a segunda coluna está relacionada com massa em quilogramas, e essa representação nós damos uma letra do alfabeto maiúsculo, poderia ser qualquer letra, e nessa anotação nós denominamos de matriz. Aqui nós usamos o colchetes, mas as duas formas aceitáveis é entre parênteses ou entre colchetes. Uma dessas duas formas podem ser aceita na representação matricial. Então, podemos definir da seguinte forma. Dizemos que A é uma matriz de ordem M por N, se A é representada como uma tabela de M linhas e N colunas. Podemos ainda afirmar que A é uma matriz real se todos os seus elementos são números reais. E nós dizemos, então, que A pertence aos reais, índice M por N. Então, essa seria a definição formal de matrizes. De forma genérica, nós podemos escrever a matriz A com várias entradas, e isso não tem uma limitação de linhas e coluna. Então, cada elemento da linha nós vamos chamar de I, cada elemento da coluna de J, e nós vamos fazer a representação da matriz A com M linhas e N colunas como A e J. Então, o A11, o que significa? Primeira linha, primeira coluna. O A22, segunda linha, segunda coluna. O A2N, a segunda linha, enésima coluna. O AMM é a enésima linha e enésima coluna. E de forma abreviada, nós podemos expressar A e J do tipo M por N. Então, essa seria a definição formal de matrizes. Nós vimos aí que podemos expressar com diversas entradas essa representação matricial. E nós podemos também ter aí algumas classificações em relação às matrizes. Então, dependendo da característica que ela possui, nós vamos atribuir uma nomenclatura específica. Então, nos próximos tópicos, nós vamos conhecer os tipos de matrizes. Então, vamos começar aqui falando dos seus elementos. Uma matriz com ordem N por N. Então, observe que se é N por N, ela tem que ter o mesmo número de linhas e colunas. Ela é chamada de matriz do tipo quadrado. Então, essa é a primeira especificação. Quando nós temos aí elementos com índice iguais, por exemplo, A11, A22, esses são chamados os elementos da diagonal principal de A. Então, aqui nós temos uma matriz A do tipo 2 por 2. Nós temos aqui a diagonal principal dessa matriz e nós temos aqui a diagonal principal dessa matriz. Lembrando que são só para casos de matrizes quadradas que isso é possível. E esses elementos nós denominamos de diagonal principal. A outra consideração é das diagonais secundárias. Então, se nós considerar a direção oposta, então nós estamos destacando aqui essa outra direção, na qual nós temos a forma A n menos 1, aliás, n menos i mais 1 e i. Nós vamos ter aí a diagonal secundária, que é também considerada para as matrizes do tipo quadrada. Então, essa foi a primeira definição. A segunda é em relação à matriz transposta. O que significa transposta? Vem de transpor. Então, troca-se linha e coluna e vice-versa. E nós vamos ter aqui um exemplo da matriz A. Então, observe as orientações das linhas dessa matriz A. Se eu for fazer a transposta, então o que eu tenho que fazer? A transposta,
eu vou inverter as linhas que nós tínhamos, agora se tornaram as colunas. E para indicar que é uma transposta, eu vou ter o A elevado a T. Então, essa seria a representação desse tipo de matriz. Então, essa seria uma das formas de representação. Essa matriz transposta também, ela pode ser de outro tipo, por exemplo, uma matriz retangular. Não é necessário ser do tipo quadrada, ela é aplicada tanto para as matrizes quadradas quanto as que tiverem um número diferente de linhas e colunas. Agora nós vamos dar continuidade. O próximo exemplo é a matriz diagonal. O nome já dá uma orientação que é em relação à diagonal. Então, nesse caso, nós temos que a diagonal principal é indicada por elementos, mas a que está acima dessa diagonal, os elementos acima e os elementos abaixo, sempre tem entradas iguais a zero. Então, quando isso acontece, isso é indicado como matriz diagonal. Nesse caso, é um caso só para matriz do tipo quadrada. E um caso particular é a matriz triangular. Na matriz triangular, os elementos são localizados acima ou abaixo da diagonal principal, na qual temos entradas iguais a zero. Então, é só uma parte. Então, temos aqui uma matriz do tipo quadrada, aqui está indicada a diagonal. Nesse exemplo, acima dessa diagonal, as entradas são iguais a zero. Então, ela recebe o nome de matriz triangular. E se nós tivermos uma matriz diagonal com as entradas todas iguais a 1, então aqui é uma matriz do tipo diagonal. Abaixo da diagonal principal é 0 e acima também. E nesse caso, todas as entradas da diagonal principal são igual a 1. Essa matriz é chamada de identidade. É sempre para a matriz do tipo quadrada que isso acontece. O outro caso que nós temos é o traço da matriz. Então, nesse caso, é um número que está associado com a matriz, em particular com a soma dos elementos da diagonal principal. Se envolve diagonal, é só para a matriz do tipo quadrada. E o traço da matriz, eu vou considerar localizar essa diagonal principal, eu vou somar esses elementos que está na diagonal principal e esse número associado com a matriz recebe o nome de traço de A. Então, aqui, nesse caso, eu vou somar 4 mais 2 mais 6, isso vai resultar em 12. Então, o traço da matriz A, que é uma matriz no qual eu consigo identificar a diagonal, é igual a 12. E um outro tipo de matriz é chamado de matriz nula. Nesse exemplo, a matriz nula pode ser indicada apenas por 0, significa que todas as entradas são iguais a 0. Então, quando isso acontece, a matriz é chamada de nula. E agora nós temos outros dois casos particulares de matrizes que está associado aí com a relação entre a simetria quanto à diagonal. Então, vamos ver esses outros exemplos. A matriz simétrica, nesse caso, nós temos que a matriz original e a transposta geram o mesmo resultado, porque a diagonal, aliás, a linha e a coluna teria os mesmos tipos de elementos. E com isso, então, nós vamos ter aí simetria em relação à diagonal principal. E a antissimétrica, que relaciona aqui, então, também a diagonal principal, só que nesse caso, a diagonal possui entradas todas com 0 e abaixo e acima nós temos os números com sinais opostos. Então, nesse caso, nós temos aí que A é igual à oposta da transposta de A. E com isso, nós conseguimos ver todas as definições em relação aos tipos de matrizes e o próximo passo, então, é conhecer como operar com essas matrizes. Operações com matrizes.
Além de conhecer os tipos de matrizes, nós temos que realizar operações fundamentais, como, por exemplo, adição, multiplicação com escalar e multiplicação com matrizes. Essas operações, elas possibilitam que você aplique aí algumas situações problemas, nas quais aí envolve a multiplicação com escalar, por exemplo, ou o produto de matrizes. Para isso, então, é preciso conhecer tanto a definição quanto os tipos de matrizes envolvidas. Então, agora nós vamos conhecer os casos de operações com matrizes. Vamos ao slide. O primeiro caso é para adição e subtração de matrizes. Vamos ver essa definição. Considere aqui A e B, duas matrizes pertencentes aos reais, e uma matriz C, que é o resultado da adição ou da subtração. Nesse caso, nós vamos ter aí o C e J igual o A e J, mais ou menos, depende da circunstância, B e J. Na qual nós temos aí o I iniciando de 1 até M, o J iniciando de 1 até M, de modo que isso resulta da operação de C igual a A mais ou menos B. O que significa essa definição? Então, quando nós temos a adição ou subtração de matrizes, essa operação ela acontece termo a termo. Então, para cada item que eu tiver na matriz A, eu tenho que ter um item correspondente na matriz B. Para isso, então, elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas para que aconteça. Vamos ver um caso para nós ilustrarmos essa definição. Considere a matriz onde a primeira coluna representa a altura e a segunda coluna representa as massas. Então, essa é a minha matriz A. Suponha que após algum tempo, as pessoas associadas a essa matriz A tiveram suas alturas e massas modificadas conforme indicado pela matriz B. Então, aqui seria a modificação em relação à primeira coluna, que é a altura, e a segunda seria em relação à massa. Então, como determinar as novas alturas e massas dessas pessoas? Nesse caso, nós conseguimos aí associar essa operação com a adição. Então, eu posso considerar uma matriz C igual a A mais B, na qual eu vou considerar a altura, que era original, mais a adicional da altura na matriz B, e o peso que eu tinha, mais o peso que foi modificado na segunda coluna. Então, nós conseguimos fazer uma adição termo a termo. Então, o próximo passo vai ser fazer o A mais B, é o primeiro termo da matriz A mais o primeiro termo da matriz B, o segundo termo da matriz A mais o segundo termo da matriz B, o terceiro termo da matriz A mais o terceiro termo da matriz B e assim para a última posição também. Depois que eu faço esse agrupamento, nós vemos o resultado final, que é a operação da adição, e a matriz C é a resultante. Então, vou ter aqui uma nova coluna com as alturas ajustadas e uma nova coluna com as massas ajustadas. Então, esse seria um exemplo em relação à adição e à subtração que nós temos aí para essas operações com matrizes. O próximo caso envolve, então, a multiplicação por escalar. Acompanhe no slide. Dadas A e alfa, então A é uma matriz, alfa é um número escalar, é um número que pertence aos reais. A matriz B, pertencente aos reais, definida como produto desse número com a matriz A, é dado por B e J, alfa, A e J, na qual nós temos aí que B é o resultado dessa operação por multiplicação. Mas o que significa essa definição? Essa definição significa que cada termo da matriz precisa ser multiplicado por esse escalar. Então, quando eu tiver um número real multiplicado por uma matriz, essa multiplicação deve ser atribuída a todos os elementos da entrada da matriz. Vamos ver um caso para nós ilustrarmos isso. Suponha então que na situação anterior, nós desejamos descrever a altura que estava dada em metros, agora em milímetros, e a massa que estava dada em quilo, agora nós queremos em gramas. Tanto para converter a altura em milímetros, quanto para fazer
mudança da massa em gramas, nós temos que multiplicar a matriz C por 1.000. E isso vai gerar uma nova matriz que nós vamos chamar de matriz D. Então, eu teria que fazer 1.000 que multiplica 1,85 e 1,62 na primeira coluna, que é relacionada com a altura, e 1.000 que multiplica 73,53, que está relacionado com a massa. Fazendo esse produto, então a multiplicação é termo a termo. Então, nós vamos considerar aqui a operação do 1.000 multiplicando cada um desses elementos, e a matriz resultante vai ser a matriz D, na qual eu tenho aqui a nova altura agora dada em milímetros e a massa dada em gramas. Então, essa seria uma aplicação da multiplicação com escalar. Ou seja, nós temos aí a possibilidade de representar aí essa multiplicação sempre que nós tivermos um número multiplicando uma matriz. Mas você já se perguntou como que é a multiplicação de matriz por matriz? Ela é diferente dessa multiplicação por escalar. Então, vamos ver aí a próxima definição. Se eu tiver duas matrizes, A e B, nós vamos poder realizar esse produto de matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. A multiplicação de matrizes, ela precisa combinar essas linhas e colunas. Por isso que acontece isso, ó. Sn, que é o número de colunas da matriz A, precisa ser igual ao número de linhas da matriz B. E a matriz resultante vai ser do tipo M por P, nesse caso, que é a nossa ilustração. Então, com isso, nós vimos aí a diferenciação na qual temos aí esse produto de matrizes, que ele é diferente da multiplicação de um número por uma matriz. Produto de matriz por matriz. A operação de multiplicação entre matrizes, ela tem um condicionante na qual aí não é qualquer matriz que pode ser multiplicada por outra. Então, nós temos que ter que o número de colunas da primeira precisa ser necessariamente ao número de linhas da segunda. Então, nós vamos fazer um exemplo de aplicação dessa definição para entender esse conceito. Acompanhe no slide. Considere as seguintes matrizes: A e B. E nós temos, então, que realizar o produto de A por B e B por A. Isso é possível? O primeiro passo é analisar quantas linhas e colunas eu tenho. Então, a matriz A é do tipo 2 por 2, é uma matriz do tipo quadrada, com 2 linhas e 2 colunas. Já a matriz B, ela tem 2 linhas por 3 colunas. E nesse caso, então, vamos analisar cada situação. O produto AB, então, quando eu fizer aqui A vezes B, eu tenho aqui a primeira, ela é do tipo 2 por 2, a segunda é do tipo 2 por 3. Então, esse número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, isso indica que é possível fazer uma multiplicação e nós vamos ter aí uma matriz resultante que é igual a 2 linhas e 3 colunas. Então, vai ser 2 por 3. Se fosse ao contrário, então, se fosse B vezes A, se eu fosse analisar aqui o B vezes A, o que iria acontecer? Eu teria aqui, nessa primeira situação, uma matriz 2 por 3 e na segunda eu teria uma 2 por 2. Ou seja, não é possível fazer esse produto, porque o número de colunas da segunda é diferente, do B é diferente do número de linhas de A. Então, aqui não é possível fazer o produto. Então, nós temos só a primeira situação. Agora, nós vamos, na Câmara de Documentos, ver o exemplo de como seria esse produto entre matrizes. Então,
eu tenho que considerar aqui a matriz A e a matriz B, que foram dadas. Então, aqui eu tenho a matriz A e aqui a matriz B. Eu vou fazer o produto A vezes B, que resulta uma matriz C. Eu tenho que, nessa matriz C, eu tenho as entradas. Essas entradas é de acordo com o número de linhas e colunas que nós temos. Então, ó, 2 por 2 e aqui seria 2 por 3. Então, eu já indico aqui que essa matriz, ó, ela é do tipo 2 por 3. Então, eu sei que eu vou ter 2 linhas e 3 colunas. Isso já me dá essa indicação do C11, C12, C13, que é a primeira linha, C21, C22, C23. Agora, eu tenho que fazer o produto. Como que é esse produto? Eu uso essa indicação, ó, primeira linha com a primeira coluna. Então, primeira linha com a primeira coluna. E vou fazer o produto termo a termo, ó, 1 vezes menos 6, que é esse primeiro produto. Depois, eu vou somar mais 2 vezes menos 3, que é o segundo produto. Isso vai estar na posição C11. Vamos fazer agora, por exemplo, a posição C21, ó. Eu tenho a segunda linha, primeira coluna. Então, 2 vezes menos, aliás, 3 vezes menos 6. 3 vezes menos 6. Depois, mais 4 vezes menos 3. Agora, nós vamos repetir esse procedimento para as outras posições. Então, ó, C21. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, 1 vezes menos 5, 2 vezes menos 2. E C13. Primeira linha, terceira coluna. Então, 1 vezes menos 4, 2 vezes menos 1. Então, fizemos aí a multiplicação da primeira linha por todas as colunas. Agora, ó, a gente vai continuar aqui na parte da segunda linha. Então, eu tenho aqui o C21, já tínhamos feito. Agora, nós vamos fazer o C22. Então, segunda linha, segunda coluna. Então, vai estar aqui nessa posição da matriz. Então, eu vou ter 3 vezes menos 5, mais 4 vezes menos 2. Próximo passo, nós vamos fazer C23, segunda linha da primeira, terceira coluna da segunda. Então, 3 vezes menos 4, depois 4 vezes menos 1. E agora, nós vamos resolver essas operações. Então, quando eu faço essa primeira parte, eu vou ter menos 6 com menos 6, que o resultado é menos 2. Essa segunda parte da primeira linha, menos 5 com menos 4, o resultado é menos 9. Essa terceira parte vai ser menos 4 com menos 2, o resultado é menos 6. Fazendo a mesma coisa com a segunda linha, menos 18 com menos 12, que dá 30. Menos 15 com menos 8, que resulta em menos 23. Menos 12 com menos 4, que resulta em menos 16. Então, essa é a matriz C, que é o resultado do produto de A por B. Então, com isso, nós vimos aí essa ilustração referente aí ao produto com as matrizes e que nós conseguimos aí resolver aplicando aí, porque ela satisfaz a condição para essa multiplicação. Aplicação com matrizes. As operações matriciais possibilitam aí a resolver algumas situações problemas. Então, nós vamos ver um enunciado, um contexto na qual nós conseguimos aí aplicar as operações matriciais. Acompanhe. Considerando que você tenha sido contratado por uma empresa de softwares para implementar um sistema que deve informar a quantidade de ingredientes necessários à produção de determinado alimento,
os dados de entrada para que esses softwares são as propriedades nutricionais de cada ingrediente. Você é o responsável pela padronização do formato de entrada e suponha que os ingredientes utilizados serão cenouras, beterraba, soja e trigo. Então, nós vamos ter aqui uma coleta de dados para esses ingredientes. Então, para cenouras, para beterrabas, para soja e para trigo. Essa coleta de dados, nós precisamos entender como que eles podem ser considerados, como eles podem ser organizados e, a partir disso, fazer a resolução de algumas questões. Então, o primeiro passo é aplicar o conceito de matriz na tabulação dos dados e, com isso, nós podemos responder às seguintes questões. Acompanhe. Como esses dados podem ser armazenados eficientemente? E como será a representação desses dados utilizando tal armazenamento? E, por fim, como mudar a unidade de medida dos dados? Então, o primeiro passo, quando você tem ali a coleta de dados, nós não temos aí as informações de um modo visual, organizado. Então, a primeira organização é a tabela de informações. Então, no slide a seguir, eu trago essa ilustração. Então, se nós considerarmos aí a relação de calorias, proteínas e gorduras com as suas respectivas unidades de medidas e aqui os ingredientes, nós podemos relacionar por meio da entrada de dados. Então, aqui eu tenho uma tabela que organiza essas informações. Essa tabela, nós podemos ainda reestruturar e utilizando, então, esses dados aí da tabela, eu posso escrever uma matriz. Então, aqui seria a matriz na qual nós utilizamos apenas a parte numérica para associar aí os dados da tabela. Bom, e agora nós temos a terceira questão, que seria como mudar a unidade de medida de dados. Então, a primeira exemplificação é que nós podemos representar esses dados por 100 gramas de cada ingrediente. Lembrando que na situação inicial, nós tínhamos aí a representação de 1 kg, ou seja, 1.000 gramas. 100 gramas é 10% disso, então eu posso multiplicar a minha matriz por 0,1. Então, eu tenho aqui a proporção de 100 gramas, porque essa entrada de dados que nós tínhamos, ela foi dada em quilogramas. Então, convertendo para 100 gramas, nós teríamos a proporção das novas entradas. Foi multiplicado termo a termo, então cada um desses elementos foi multiplicado por 0,1 e nós obtemos então essa nova matriz. E nós podemos agora representar esses valores em caloria por cada 100 gramas. Nesse caso, isso ocorre por uma multiplicação de matrizes, cuja ela é um tipo de matriz diagonal, que tem só os termos da diagonal principal. E, nesse caso, nós vamos fazer o produto de matrizes. Aqui nós temos uma matriz 3x3. E depois nós temos uma matriz do tipo 3x4. Então, permite que seja feito o produto, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E nós vamos obter, então, a matriz resultante, que seria uma nova matriz que relaciona a quantidade de calorias por 100 gramas de nutrientes, diferenciando aí a nossa situação inicial, que tinha aí um outro contexto na qual era aplicada aí para 1.000 gramas. Então, veja que o produto de matrizes possibilita, então, fazer essas transformações e também nós temos aí nesse exemplo como diferenciar a multiplicação de escalar e a multiplicação entre matrizes. Nós vamos agora para um momento na aula que você pode interagir conosco, mandar as suas contribuições e dúvidas, e eu vou deixar uma questão de reflexão que na sequência nós vamos discutir.
E o que você concluiu? Que nessa multiplicação entre matrizes é possível atribuir o mesmo resultado para A vezes B e B vezes A? Nós vamos fazer uma análise utilizando uma calculadora de matrizes. Então, se você tiver aí com uma página online, é Matriz Calc, é o nome do site, nós vamos acessar. Eu vou abrir a página e nós vamos confrontar, então, essa resolução juntos. Para utilizar essa calculadora de matrizes, então você vai digitar as entradas. Então, eu tenho lá 1, depois eu tenho 3 na primeira matriz, 2 e menos 1. Na outra matriz B, eu tenho a entrada 2, menos 1, 0 e 2. Aqui nós podemos solicitar A multiplicado por B. Então, nós solicitamos e aqui aparece o resultado da multiplicação da matriz com que nós colocamos na primeira entrada e na segunda entrada. Dá para você visualizar o detalhe do cálculo que foi realizado e aqui nós temos esse primeiro resultado. Eu quero trocar as posições das matrizes, então eu coloco aqui essas setas ativas e elas trocaram de posição. Então, agora, aqui era a entrada da matriz B, que é 2, menos 1, 0 e 2 está na primeira posição. E as entradas que eram da matriz A, 1, 3, menos 2 e menos 1, está na segunda posição. Peço novamente o produto e vejo o resultado. Nós tivemos aí 2 resultados diferentes. Aqui tem um detalhamento dos cálculos, então tem um detalhamento da multiplicação. Posso fechar aqui e eu vou analisar só as respostas. E eu concluo que A vezes B é diferente de B vezes A. Então, qual que é a contribuição em relação a isso? Que quando você realiza a multiplicação de matrizes, então você pode eventualmente chegar aí a um resultado A vezes B igual a B vezes A. Acontece, mas isso não é uma regra válida sempre. Então, dependendo do caso, vai dar um resultado diferente. Dependendo do caso, pode acontecer de dar um produto igual. Agora, nós vamos retornar os nossos slides e vamos voltar aí para nossas discussões. Sistemas lineares. Uma das partes da álgebra linear é o estudo dos sistemas lineares. Sempre que você tiver aí valores desconhecidos associados aí a equações, nós podemos ter um caso de sistema linear. E é isso que nós vamos descobrir nesse bloco, nós vamos aprender os conceitos relacionados a isso. Então, de forma genérica, os sistemas lineares são descritos da seguinte forma. Então, eu tenho aqui a primeira equação e o termo independente, a segunda equação, o termo independente, a terceira ou a enésima, enfim, a última equação desse sistema e o termo independente. Então, nesse caso, nós temos aí que para todas essas entradas, nós temos um sistema linear com m equações e n incógnitas. E essa estrutura, ela pode ser aplicada a alguns casos e nesses casos nós podemos classificar o sistema como linear ou não linear. Bem, então vamos ver esse exemplo de um sistema 2x2, eu tenho duas equações e nesse caso todos os termos, o maior grau de cada parte, de cada termo, vai ser 1. Nessa outra expressão, também linear, nós temos 3 equações fazendo parte desse sistema e 3 incógnitas. E nós temos aqui novamente que o maior grau que nós temos em todas essas incógnitas é o grau 1. Um exemplo de sistema não linear. Então,
Nesse outro caso, eu tenho um termo elevado ao quadrado, então isso já indica que o maior grau não é 1, então já não é linear. E aqui eu tenho um outro termo que tem grau 2 também, apesar de ser um produto, x vezes y, isso indica que é grau 2, que seria a soma dos dois expoentes. E esses dois são exemplos de casos não lineares. Então, sempre que nós tivermos aí um sistema do tipo linear, nós podemos aplicar algumas propriedades. Então, quando nós multiplicamos uma linha do sistema original por uma constante não nula, ou adicionamos, subtraímos um múltiplo de uma linha a outra, nós vamos obter um sistema linear equivalente, ou seja, toda a solução de um sistema vai ser solução do outro e vice-versa. Por que que isso é interessante? Porque eu pego um sistema com todas aquelas entradas e faço um processo que nós chamamos de escalonamento parcial, que nós vamos adicionar ou subtrair múltiplos de linhas e vamos ter um sistema equivalente que é mais simples. Veja que nós reduzimos aí a quantidade de incógnitas nesse outro sistema, só que as soluções dessas incógnitas é a mesma solução do sistema inicial. Então, nossa estratégia é aplicar isso para a resolução de sistema de equações lineares. Então, nesse caso, né, nós vimos a definição aí a respeito de sistemas lineares e é uma das técnicas de solução, não é a única. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para nós vermos como que seria esse procedimento. Então, eu tenho esse sistema linear, então observe que o maior grau de todos os termos é 1, e nós vamos aí fazer as operações elementares para escalonar ele, é o termo que nós podemos utilizar. E com isso, então, nós vamos pegar a segunda, nós vamos multiplicar por 2 a linha 1, e depois nós vamos subtrair com a linha 2. Qual que é o nosso objetivo? Onde eu vou demarcar, nós temos que zerar essas entradas. Então, essa primeira operação, ela vai zerar o termo com x na segunda equação e essa outra vai zerar o termo com x na terceira equação. Daí você deve estar perguntando, mas como que eu vou descobrir quais os números que eu uso? A ideia é que aqui tenha o número 1, que seja o nosso pivô. Eu vou usar o coeficiente que está aqui no 2x e vou multiplicar por 2 vezes a linha 1, então esse 2 surge daí, menos a linha 2. Quando eu fizer 2 vezes o x da linha 1 menos a linha 2 vai dar 0. E eu vou colocar esse resultado nessa linha 2. A mesma coisa com a próxima linha, eu tenho 5x. Então eu vou usar o 5 vezes a linha 1. Quando eu fizer 5 vezes x vai dar 5x, menos esse outro 5x que é da linha 3, também vai dar 0. Então, com essa operação, eu vou conseguir zerar essas duas posições. Só que quando eu faço isso para esses termos, eu tenho que aplicar a todos eles. Então, eu tenho que aplicar aqui na segunda linha as operações para o 3y e para o 3e, e na terceira linha para o menos y e para o menos e, e também para os termos independentes. Então, vamos agora ver como que fica o resultado dessa operação. Fazendo então essa operação, agora nós já não temos o termo com x. Qual que é o próximo objetivo? Eu tenho que eliminar esse termo com y nessa posição. Eu uso esse termo como referência e nós vamos então resolver usando a linha 2 e a linha 3. Então, ó, eu uso os dois coeficientes que eu tenho, ó, o 6 e o 5. Eu faço a multiplicação com os coeficientes opostos. Na linha 2 eu multiplico por 6, na linha 3 eu multiplico por 5. Faço um menos o outro e substituo na linha 3. O objetivo é zerar essa posição. Agora, nós vamos ter o sistema equivalente. Esse sistema equivalente, nós temos aí um número de incógnitas muito menor e eu já consigo nessa última linha determinar o valor do z. Ou seja, eu consigo aqui achar que z é igual a 1, eu substituo na segunda linha e determino o y, substituo na primeira linha e determino o x. Então, depois que eu acho essa parte aqui, eu vou voltando, substituindo e até chegar na primeira linha e vou determinar o conjunto solução. Então, essa seria a estratégia que nós temos aí em relação à resolução
para sistemas de equações, na qual nós temos aí 3 linhas com 3 equações e 3 incógnitas. Eu vou fazer algumas considerações a respeito dos sistemas lineares. Então, com relação a um sistema, eu posso associar ele com a forma matricial. Então, qual que seria a estrutura? Nós teríamos como converter todo o sistema para um tipo AX igual a B. O A são todos os coeficientes. O X corresponde a todas as incógnitas e isso corresponde a um produto entre os dois. E o que está depois do igual, que seria o B, são os termos independentes. A matriz A é chamada matriz de coeficientes. O X é o vetor de incógnitas e o B são os vetores dos termos independentes. Então, essa seria a nomenclatura para esse caso. A outra consideração é que se nós pegarmos esse exemplo de sistema, nós temos aí ele na forma de equações e incógnitas. Eu vou considerar só os coeficientes e faço aqui a representação matricial. As minhas incógnitas são x, y e z. Eu faço o produto por esses termos e o que está depois do igual vão ter aqui os termos independentes. Essa seria chamada a forma matricial e que eu também posso só escrever uma matriz com a parte dos coeficientes. Aqui, ó, se você reparar, é só uma outra coluna com os termos independentes. E essa seria a forma matricial estendida ou chamada de completa, que pode ser associada a qualquer sistema de equações lineares. E para concluir, nós podemos ter algumas classificações com sistemas. Na hora de resolver, pode ter sistema que é possível, mas eu não consigo determinar todas as soluções, ele possui infinitas soluções, ou eu posso determinar uma única solução, como o caso que nós resolvemos anteriormente. E ainda, eu posso fazer as operações fundamentais e o meu sistema ser impossível, não ter como determinar as soluções. Então, essas são as possíveis situações que podem ocorrer quando você estiver resolvendo um sistema de equações lineares. Então, você precisa aí aplicar os conceitos do escalonamento e você vai se deparar aí com alguns casos que não é possível escalonar para determinar o sistema equivalente. Determinantes e matrizes inversas. Um conceito relacionado aí com matrizes de sistema de equações são os determinantes. Algumas propriedades dos determinantes possibilitam uma interpretação em relação à resolução de sistemas lineares e também possibilitam aí a determinação das matrizes inversas. É isso que nós vamos abordar nesse bloco. Vamos ver o conceito de determinante. Se o determinante de uma matriz for igual a zero, a matriz será singular, caso contrário, ele será não singular. Os determinantes, eles são obtidos por meio de algumas operações específicas e essas operações vai gerar um número. Nós dizemos que esse número, ele está associado a uma matriz, ou seja, cada matriz possui um único número associado gerado pelo cálculo do determinante. Então, nós podemos aí, para cada tipo de matriz, seja 2 por 2, 3 por 3, nós conseguimos aí associar esse número, sempre utilizando aí matriz do tipo quadrada. Então, vamos ver como encontrar para esse caso de matriz 2 por 2. Então, eu tenho aqui a matriz com 2 linhas e 2 colunas, e o determinante, nesse caso, veja que a notação pode ser det de A, e aqui, ó, são 2 barras. Então, eu vou ter que eu faço a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Essa seria a regra para o determinante de uma matriz do tipo 2 por 2. Então, fazendo esse exemplo, eu tenho aqui essa matriz A, e nós vamos ter aqui, então, que fazer a diagonal principal, que vai ser 1
multiplicado por menos 4. Depois, eu faço menos, é a regra do determinante, a diagonal secundária. Então, vai ser menos 2 multiplicado por 2. Nesse caso aqui, eu vou ter menos 4 mais 4, isso resulta igual a 0. Então, nós temos aí esse caso que é uma matriz do tipo singular. E se a matriz tiver aí mais entradas, como que eu vou resolver? Então, para cada tipo de matriz, eu tenho uma técnica específica. Eu vou mostrar agora uma forma específica para a matriz 3×3. Então, vamos ao slide. Então, nesse caso, é chamado de regra de Sarrus. E nós vamos só aplicar elas para a matriz do tipo 3×3. Então, nós temos aqui Coudette de A, nesse caso, nós vamos indicar as barras. Nós vamos associar as diagonais e vamos ter que, na hora de gerar o determinante, eu tenho que associar todos os elementos. Então, eu faço uma associação como se eu tivesse aplicando aqui a diagonal principal, um prolongamento da paralela da diagonal principal e um segundo prolongamento da paralela da diagonal principal. Ilustrando, então, nós teríamos que essas 3 primeiras multiplicações correspondem a esses números que foram indicados. E como que nós obtemos? Nós podemos duplicar a primeira linha e a primeira coluna, aliás, as 2 primeiras colunas, e com isso nós já vamos obter a diagonal principal e as 2 paralelas. Menos, então, nós fizemos lá diagonal principal, considerando as paralelas que nós temos, menos a diagonal secundária e as paralelas dela. Então, agora a diagonal secundária. Então, todas aqui as partes negativas. Então, eu considero a outra direção. E com isso, ó, tem a primeira diagonal secundária, a segunda que é paralela, a terceira que é paralela. E isso vai gerar um número que vai estar associado com o determinante. Vamos ver um exemplo. Então, aqui eu tenho a matriz A. E nós vamos ter aqui, primeiro passo, que duplicar essas 2 colunas. Agora, nós vamos fazer a operação. Então, ó, primeira diagonal, 1 vezes 1 vezes menos 1. Esse resultado vai gerar o valor de menos 1. Na segunda, diagonal principal, vai ser 0 vezes 2 vezes menos 1, então isso vai gerar o resultado mais 0. Na terceira, 1 vezes 2 vezes 1, isso vai gerar o resultado mais 2. Agora, nós vamos fazer menos as diagonais secundárias, tem que fazer o oposto, então. Menos 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 1, só que nós temos que fazer o oposto, então vai dar mais 1. Depois, 1 vezes 2 vezes 1 vai gerar mais 2, só que nós temos que aplicar o sinal oposto, então aqui vai ser menos 2, corrigindo. E no fim vai ser menos 1 vezes 2 vezes 0, vai gerar o resultado de 0. Então aqui nós vamos ter menos 1 com mais 2, com mais 1 com menos 2, esse resultado final também vai dar 0, que é um outro caso de matriz chamado singular. Agora você deve estar se perguntando se nós temos uma regra específica para outras matrizes maiores do que 3. Nós temos. Nesse caso, consiste em reduzir as matrizes para a de ordem 2 ou 3, para uma ordem menor, para que você consiga fazer aí a aplicação do determinante pela regra de Sarrus, por exemplo, e você conseguir calcular aí o determinante de matrizes maiores do que 3. Eu vou apresentar a regra geral e nós vamos aí entender o conceito. Para aplicar essa regra geral, eu preciso do termo cofator. O que é o cofator? Ele vai ser um determinante de uma matriz A, na qual a gente retira a primeira linha e a primeira coluna, multiplicando por menos 1 elevado a i mais j. O cofator é o que permite reduzir a ordem de uma matriz para um grau menor. Então, eu tinha uma matriz do tipo 4×4
E eu faço, quando eu multiplico aqui por esse termo, que no caso nós vamos retirar uma linha e uma coluna, então nós vamos ter aí a segunda linha e a primeira coluna. Então, com isso, vai gerar a matriz reduzida que nós temos, com os termos que sobrou. E essa matriz reduzida é do tipo 3×3. E com isso, nós vamos aplicar a regra de Sarros nesse determinante 3×3. E esse primeiro termo vai dar o resultado aqui do -1. Fazendo o determinante, então, vou ter -1 vezes -1, que gera o resultado 1. Então, o cofator é uma estratégia para reduzir uma matriz que tinha 4×4 para 3×3. E isso é o que permite a gente fazer o cálculo para outras matrizes. Uma observação. Então, quando a gente vai utilizar aí os determinantes, eles também auxiliam na determinação das matrizes do tipo inversa. Então, vamos ver um exemplo no slide a seguir. Então, se eu tiver aí, o que é uma matriz inversa? É quando eu faço o produto A vezes B e B vezes A, isso resulta na identidade. Então, por exemplo, se eu considerar aí o A do tipo 2×2, a inversa do A pode ser obtida por 1 sobre o determinante de A, que multiplica. Aqui, veja que nós aplicamos a inversão da diagonal principal e os outros termos da diagonal secundária teve os sinais opostos. Isso possibilita, então, que a gente calcule o resultado usando o determinante. Outra aplicação é em relação aos cofatores. O determinante e os cofatores juntos permite que a gente aplique o que nós chamamos de teorema de Laplace. Eles utilizam aí essa redução e faz com que a gente consiga calcular o determinante de matriz maior, de 4×4 ou de 5×5. Para isso, eu vou calculando os cofatores e multiplicando pelos elementos da linha e da coluna que tiver aí o maior número de zeros. Então, nesse caso, ó, eu teria aqui um exemplo. Para obter o determinante de A, eu fazia A11 vezes A, o cofator dessa posição, o A21 vezes o cofator dessa posição, o A31 vezes o cofator dessa posição, o A41 vezes o cofator dessa posição. E com isso, nós teríamos aí, por que essa posição? Porque a gente teria o maior número de zero e com isso eu teria a multiplicação do zero por 3 partes do cofator, tendo a necessidade de calcular um único resultado, que é 1 vezes o cofator do A21, que vai gerar, que é o cofator anterior que a gente já calculou, que vai gerar o resultado que nós tivermos. E com isso, então, nós vamos ter esse teorema de Laplace, é o mesmo teorema que nós utilizamos aqui para fazer a matriz inversa. Então, nós consideramos aqui uma matriz. E quando nós utilizamos aqui os cofatores e também o determinante, nós conseguimos utilizar aqui esses valores numéricos. Nós utilizamos o determinante, que é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Obtém o determinante que é igual a 10. E nós vamos aplicar nas posições. Na primeira parte, eu vou ter aqui a inversão de posição e na segunda parte eu vou ter a inversão de sinal. E com isso gera então uma matriz inversa. E essa matriz inversa satisfaz a definição que nós tivemos. Por fim, então nós vimos aí algumas aplicações de determinantes e essas aplicações de determinantes possibilitam então que nós consigamos aí alguns métodos para resoluções de sistemas de equações lineares. Então, eu faço mais uma consideração em relação a isso. Então, toda vez que eu tiver um sistema linear e ele tiver aí a possibilidade de reescrever na forma matricial, se eu multiplicar pela inversa nos dois lados, o que eu vou obter? Eu vou ter aí como isolar o x e
o que está no segundo lado da igualdade vai ser a matriz inversa vezes os vetores dos coeficientes. Essa matriz inversa eu consigo calcular usando os determinantes. E o termo dos coeficientes eu consigo, então, resolver com um produto para essa inversa e eu encontro a matriz X utilizando, então, o cálculo de determinantes. Não é só a resolução por meio de sistemas de equações lineares. E com isso, então, a gente consegue garantir que a inversa nesse caso, é única. O produto A da inversa pelos vetores dos termos independentes também é único. E com isso, então, existe um único vetor x que satisfaz o sistema de equações lineares. Nós não vamos aplicar essa técnica, mas como que você pode fazer? Você pega a matriz dos coeficientes, você determina a inversa, quando você multiplicar pelo vetor, é um produto de matrizes, isso gera uma solução do sistema de equações lineares. É uma técnica alternativa também para a resolução de sistemas. Aplicações de sistemas lineares. Você foi contratado por uma empresa que desenvolve um software que retorna a quantidade de cada um dos ingredientes a ser utilizado na produção de um alimento com determinadas propriedades nutricionais. Em um teste, o software recebeu como entrada os dados nutricionais de cenouras, beterrabas, soja e trigos. As informações do alimento desejado são 1.975 quilocalorias por quilo, 135 gramas por quilogramas de proteínas e 53,75 gramas por quilogramas de gordura. Como você pode combinar os ingredientes de modo a obter esse alimento? Como esse problema pode ser formulado matematicamente? E qual que é a saída, o output do software, ou seja, qual a quantidade de cada um dos ingredientes utilizado para obter 1 quilo do alimento desejado? Então, para resolver essa problema, nós podemos recorrer aí aos sistemas de equações lineares e aplicar aí esses conceitos para determinar os valores que satisfazem aí a solução do sistema. Então, vamos ver como proceder. Então, nós vamos considerar a tabela nutricional e a partir dessa tabela nutricional, nós vamos ter uma outra tabela conforme as informações adicionais que foram dadas, que tem que ser o resultado que vai ser obtido. Então, esse daqui seria os termos independentes do nosso sistema. Como que eu vou montar o nosso sistema? Eu vou adotar a matriz B, eu vou considerar a matriz X, que é os valores desconhecidos, e vou considerar os termos independentes. Quando nós fizermos o produto matricial, nós vamos obter o sistema de equações a qual nós temos o seguinte. Nós temos aqui as 4 incógnitas que estão sendo indicadas no sistema, igual a 1, e cada um dos coeficientes foram obtidos por meio do produto das matrizes pelos termos que foram dados nas incógnitas, igualado aos termos independentes. Com isso, um sistema desse tipo, desse porte, nós utilizamos normalmente a calculadora de sistemas. Então, quando você tiver que resolver um sistema que seja maior do que 3×3, normalmente nós podemos utilizar aí os softwares como auxílio. Nós vamos utilizar o Matriz Calc, então nós vamos no site para fazer essa correção e vamos digitar as entradas do nosso sistema. Aqui, ó, tem solução de sistemas de equações. Eu digito as entradas que nós temos. Então, temos 1 para a quarta entrada e igual a 1. Na segunda equação, eu tenho 4, 200, 10
igual a 53,75. Na terceira equação eu tenho 20, depois eu tenho 20, depois eu tenho 400, depois eu tenho 100 e 135. E por fim, eu tenho 200, 500, 3.600, 3.600 e 1.975. Aí, tem vários métodos, nós estamos utilizando o que também é conhecido como método de Gauss, que seria o escalonamento. Aqui ele vai dar as operações que foram feitas com escalonamento e nós vamos obter aqui as soluções para cada um dos termos que nós tínhamos, que é em 1/4 para cada um deles, que nós conseguimos associar aqui com 0,25 em decimal. Então, para sistemas de equações, quando eles têm essas entradas e tem um grande número de incógnitas e equações, então, dos recursos que nós temos é utilizar a calculadora de sistemas e, com isso, possibilita, então, interpretar a situação problema, que era determinar essas quantidades desconhecidas que geraria o resultado a ser obtido com relação à quantidade dada. Situação problema. Em um teste, decidiu-se fazer uma massa à base de 3 diferentes tipos de cenouras. Então, nós tínhamos aí o primeiro tipo, o segundo tipo e o terceiro tipo, com as suas respectivas quantidades de quilocalorias por grama e grama por quilo. Nesse caso aí, a massa de cenoura desejada deve ter 210 quilocalorias grama e 25 gramas por quilo de proteína. Então, vamos considerar os dados de entrada. E esses dados de entradas, quando ele é inserido no software, gera uma mensagem de erro. Qual sistema de linear deve ser resolvido para encontrar a quantidade de cada tipo de cenoura a ser utilizada? Por que o software reporta o erro? E qual teste poderia ser realizado antes da resolução do sistema linear para que não ocorram erros? Nesse tipo de situação, nós podemos aí recorrer ao uso dos determinantes para verificar por que há ou não solução no sistema linear. Então, esse é o recurso que nós vamos utilizar para a solução do problema. Acompanhe. Então, nesse caso, vamos pegar as entradas e escrever na forma matricial, fazendo aí a multiplicação pelos termos desconhecidos, que são as quantidades, e igualar aos termos que é o resultado que nós precisamos obter. Se nós aplicarmos as operações fundamentais, o que nós vamos identificar? Que nós vamos ter duas linhas com valores iguais na primeira parte da matriz e com valores diferentes nos termos independentes. Se eu aplicar mais uma operação fundamental, o que vai acontecer? Vai aparecer uma linha de 0 e isso vai ser igual a 4. Isso daqui gera um absurdo. Significa que esse é um sistema do tipo impossível. Então, não tem como eu encontrar valores que satisfaçam o sistema de equações lineares. Então, o que eu poderia fazer para evitar isso? Então, para evitar esse tipo de situação, nós podemos calcular o determinante dessa matriz reduzida e quando nós aplicamos o determinante, se ele der igual a 0, significa que o sistema não possui solução e isso já evita que nós tenhamos aí esse tipo de problema. Então, com isso, nós vimos aí uma forma, uma estratégia para que nós possamos aí resolver os sistemas lineares com o auxílio de determinantes. Se o determinante der igual a 0, significa que o sistema ele não vai ter essa solução possível e com isso, então, não tem como fazer o escalonamento ou traduzir isso para a linguagem de computação que satisfaça aí o algoritmo para gerar a solução do sistema.
Nós chegamos a um momento que você pode interagir conosco. Eu vou dar um momento para você fazer a reflexão da seguinte questão. Se você tiver alguma contribuição, pode enviar para o chat também. Bom, então nós temos aí a seguinte questão de reflexão, acompanhe. Existem outras formas de resolução de sistema de equações lineares? Então, nesse encontro, nós já vimos aí uma discussão a respeito da técnica do escalonamento, na qual você vai converter um sistema para um outro mais simples, que tem as soluções equivalentes. Nós vimos também como utilizar aí as matrizes inversas como um recurso para determinar a solução de um sistema. E também, se você fizer o cálculo do determinante e esse determinante der diferente de zero, a gente pode aplicar uma outra técnica chamada regra de Cramer, que é para um caso específico, que é para quando você tem as soluções únicas, então o sistema possui uma única solução. Eu vou trazer uma ilustração para que você acompanhe e que você depois aplique esse tipo de caso. Então, a regra é, você calcula o determinante da matriz reduzida e você vai associar isso com a outras matrizes construídas. Então, você tem que considerar só os coeficientes do seu sistema linear. Então, aqui eu tenho a matriz completa. E nessa matriz completa eu tenho a primeira parte que é os coeficientes, a segunda parte que são os termos independentes. Então, depois dessa identificação das matrizes, eu calculo o determinante da matriz reduzida. Eu uso esse resultado e vou agora considerar o valor para a primeira incógnita, que vai ser x, depois y e depois z. Como que eu considero?
Quando eu vou considerar o que eu chamo de dx, significa que eu vou determinar o determinante associado com x. Na coluna que estaria associado com x, eu vou substituir pelos termos independentes e calcular esse novo determinante. O x é o resultado do dx pelo d, é o resultado da divisão do resultado dos dois determinantes. A mesma coisa eu faço com o y, só que daí eu vou substituir a coluna do y pelos termos independentes. Esse y vai resultar do dy por d. E depois a mesma coisa com o z. Eu substituo a coluna do z pelos termos independentes. E isso vai gerar o dz por d. Como que seria isso com um exemplo numérico? Então, eu tenho aqui esse sistema de equações lineares. Então, o primeiro passo, eu vou calcular o determinante dessa matriz reduzida, que seria usando os coeficientes. Esse determinante deu menos 12. Agora eu vou usar os termos independentes, o 0, 10 e menos 1. Eu vou substituir primeiro na coluna do x, que seria essa posição. Depois eu vou substituir na coluna do x2, que seria essa posição. E por fim eu vou substituir na coluna do x3. Eu vou calcular esses três novos determinantes. Então, aqui nós temos o do x1. Nós substituímos na primeira coluna, o resultado deu menos 24. Depois eu calculo o do x2, então nós substituímos agora na segunda coluna, calculo o determinante, o resultado deu 12. E nós vamos substituir na terceira coluna, para o x3, e isso deu o resultado 0. Esse determinante do x3 não tem problema dar zero, só o primeiro que não pode. E para achar o resultado, então, nós vamos ter x1 é o resultado do dx1 por d, que vai dar resultado de menos 24 por menos 12, que é 2. O x2 vai ser o resultado de 12 por menos 12, que o resultado vai dar menos 1. E o x3 vai ser o resultado de 0 por menos 12, que vai resultar em 0. Ou seja, nós conseguimos aí achar o conjunto solução, que corresponde aí a 2 menos 1 e 0. Então, essa seria uma outra forma de resolver o sistema de equações lineares, é uma nova técnica. Com isso, então, nós fechamos o nosso encontro. Nessa aula, nós abordamos aí a respeito dos conceitos de matrizes, vimos também as operações matriciais. Depois desse primeiro bloco, na qual tivemos essas duas partes, fizemos aí a resolução de sistema de equações lineares, vimos aí determinantes e matrizes inversas. E com isso, nós fechamos aí um tópico da álgebra linear, que é a respeito aí de matrizes, determinantes e sistemas, que auxiliam aí, como vocês viram, na resolução de algumas aplicações, de alguns contextos aí relacionados à utilização dessas operações. Muito obrigada por sua participação nessa aula e até o próximo encontro.